Do qual que você falou? Capítulo 18. Estava falando sobre a queda, né? Da Babilônia. A gente vai terminar o capítulo 18, que encerra o estudo da semana passada, e a gente vai voltar, vai começar a falar do 19, a volta de Jesus, né? Aí já vamos entrar no milênio hoje. Eu quero ver. Amém. 6 meses, fala mesmo. Não, eu vou dar um panorama, porque são mais de 100 capítulos, são 152 capítulos que falam sobre isso. 152. 150 precisos, tem 2 que mais cabe também. Então, não vou passar tudo, vocês entendem isso? O Rafa passou uma apostila e um outro material que fala sobre esses 152, né? 150, né? 50 capítulos. Então vocês têm esse material. É uma ferramenta. Ele é completo. Eu comprei um livro no Jesus Cop, chama Escatologia Essencial. Você já leu ele? Tá pra chegar, mas eu já ouvi um panorama sobre o livro. Filé. É bem pergunta frequente. E é o Vitor Vieira, ele é top. Então, é uma indicação, né? Eu tava falando pro Adriano, né? Para eu dar esse estudo aqui, são mais de 15 anos de estudo. Você pode ter certeza, são mais de 15 anos de estudo para eu dar 15 horas de estudo. Então em 15 horas você está pronto para falar tudo de escatologia? Lógico que não. Você vai ter que ir estudando, continuar estudando, relendo o material. O que facilita é que a gente tem vídeo, né? Uhum. Então assim, o vídeo facilita você absorver, né? Aí os livros que você tem, Juliano, eu posso indicar todos eles e você compra, né? Eu tomei uma decisão de não emprestar mais meus livros, porque eu perdi muito livro nesse, né? Empresta. Aí a pessoa fala assim, não, esse livro, Deus falou comigo, eu preciso ficar com ele, e não volta. Né? E muito livro de estudo eu perdi assim. E tem livro que não edita mais, né? Já foi a 5ª, 10ª, 100ª edição, e não sai mais o livro. Aí falaram pra mim, tem PDF, né? Você baixa em PDF, eu fico com o físico. Fizeram isso já comigo algumas vezes. E eu não suporto livro assim, para ler em PDF, eu não suporto. Por isso que eu tenho um monte de livro físico, né? Então eu só estou falando isso para você porque a chance de eu emprestar um livro é quase zero. Nem deve pagar. Porque todo mundo faz a mesma coisa. Não, eu vou devolver, e não devolve. E agora, recentemente no Japão, eu perdi um material muito bom que não tem mais. E assim, é complicado, né? Aí para eu não perder a paz, então eu não empresto mais. Mas eu posso indicar. Mas muito do que vocês vão ler nos livros eu passei aqui, 90%, né? Eu estou passando. Então, se dedicar, tem o prazer, você tem um vocatio, né? Um chamado para a área de ensino, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de estudar, né? Às vezes a gente vai fazer teste de dons aqui, né? Um dos estudos que a gente vai fazer é dons de ministérios e dons espirituais. Aí dá dom, você é mestre, seu ministério é mestre. Aí a pessoa não gosta de ler, não gosta de estudar, o teste, ela burlou alguma coisa. Ela viu alguma coisa no teste que ela quer ser. Entendeu? Isso acontece com muita frequência. Então, né? Por exemplo, a gente tem 40 pessoas no culto, a gente tem 10 no estudo. É porque a turma quer aprender, mas não quer estudar, né? Então eu sei desse déficit, né? E assim caminha a humanidade, né? Amém? Amém. Então vamos lá. Capítulo 18. O milênio provavelmente a gente vai fazer em 2 partes. A gente começa hoje e termina semana que vem. Mesmo sendo um panorama, eu vou tentar, assim, desenrolar com mais tranquilidade com vocês. Tá bom? Então a gente leu o versículo 4 que fala de um povo que tinha que sair da grande Babilônia, né? Para não ser destruído junto com ela. A gente leu o versículo 4, né? Diz assim: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Isso foi onde a gente terminou semana passada. Amém? Do 5 em diante.
pois os pecados da Babilônia acumulam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Irmãos, isso não aconteceu ainda, tá? Esse evento aí já ligou tudo aqui. Você sabe ligar o... Eu tive um problema com o meu computador, eu vou só pôr o estudo online. Não está online ainda, não está no ar. Que a máquina não ligava, ela resolveu fazer greve. Tá igual o correio. Porque atualizou a versão, agora tá dando pra gravar, né? No Meet. É, agora? Agora. Antes tarde do que nunca, né? Você lembra como que copia o link? Sim. Fazendo aí com fé e coragem. Amém? Então tudo isso que a gente está vendo aqui, do 18, não aconteceu ainda. Agora esse processo de tirar essas pessoas, isso já está acontecendo. Tem muita gente convertendo na igreja católica. A igreja de Roma, né? Aconteceu um evento, e isso não é só no Brasil, em outros lugares do mundo a igreja tem vivido isso. Só que o Brasil é a maior nação católica, né? Então isso está acontecendo em maior proporção. Que o que é? A igreja evangélica no mundo tomou uma proporção maior. A porcentagem de cristãos no mundo cresceu muito. Então a igreja católica começou a copiar as músicas, os padres pregam igual os pastores. Vocês já viram isso, gente? Né? E palavra boa, né, meu? Sim. E teve o que eles chamam de renovação carismática. Isso no Brasil foi marcado pelo padre Marcelo Rossi, né? Uma palavra boa, né? E Tem aquele Fábio de Melo lá. Fábio de Melo também tem uma palavra muito boa, né? Só que junto com essa renovação, eles têm reuniões que eles buscam a presença de Deus, buscam o batismo com o Espírito Santo. Eles fazem estudo bíblico, gente. Tem 12 passos. 12 passos para isso? Que eles é? Receber o Espírito Santo. É. É sério. E não duvido que não funcione, cara. Tem. Né? É. Eu não Eu duvido. conheci um Não. carismático que foi explicado. Falou, você vai lá, é o acampamento e é só pra isso. Só pra falar em línguas. Recebeu Mas é batismo. 2.000 pessoas. Isso é muita gente. E o que acontece com esse povo? Eles têm experiência com Deus e começam a ler a Bíblia e eles não cabem mais naquele lugar. E qual que é a dificuldade da igreja evangélica? Ela acha que o católico vem para a igreja evangélica, ele já foi batizado com o Espírito Santo, já se arrependeu dos pecados, aí fala, o cara tem que se converter. E o cara está mais convertido que a maioria dos crentes. Não tem, a gente precisa ter essa lisura, entendeu? A pessoa vai ter que passar por um batismo nas águas? Sim. Né? Essa parte não tem como pular. Porém, ela já está num processo de transformação muito avançado. E o católico, assim, que é praticante na renovação carismática, eles trabalham muito o tratamento de caráter na pessoa, gente. Eu conheço pessoas assim que tinham práticas terríveis e entrou nesse processo, tá voando baixo, sabe? Então a gente tem que entender isso e saber lidar com essas pessoas, né? A todo que chegar tá nessa situação, não. Mas é questão da gente ter um cuidado de se aproximar e aí a gente vai perceber, né? Você fala, nossa, esse cara aí já tá pronto para pregar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? A gente tem que pedir para Deus nos dar essa visão, esse feeling, né? De observar essas pessoas em outra dimensão. Amém? Que às vezes eles estão melhor do que a gente, né? O 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem,
A fumaça do seu incêndio chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela. Ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfume, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Irmãos, no meio de toda essa negociação, se negocia corpos e almas de seres humanos. Juliano, o que quer dizer isso? É isso que está escrito. São os corpos para toda a finalidade e as pessoas se alianciam com as trevas. Você já viu os filmes que falam da pessoa ter que vender a alma para o diabo? Muitos fazem isso ali dentro. Toda religião, ela tem dentro dela uma linha satânica. Vou explicar de novo. Toda religião, por exemplo, o catolicismo, a igreja evangélica, o Islã, vai embora, budismo, todas as religiões têm dentro delas uma linha que é para o baixo satanismo. Por exemplo, o judaísmo é uma religião, sim ou não? Sim. Dentro dela tem a cabala. Juliana, mas a cabala é tão linda. Até a hora que você começa a fazer as invocações através dos números que você aprende, e aí já era. Dentro da igreja evangélica, sabe qual que é a linha que envolve com o satanismo? Alguém sabe? Orar contra cristão? Hã? Oração contra cristão? Não. Não? É um negócio que nasceu na igreja evangélica. Um de cada vez. Na igreja evangélica, né? Os cristãos. Oi? Copiar o link. É aqui, ó. Você clica aqui, copiar informações. Então, isso eu fiz, coloquei no grupo, mas não foi. Aí você foi. Aí ela tem que apertar aqui, ó. Foi. Você coloca uma mensagem que está no ar, por favor. Já descobriram o que é pensando assim? Não? A maçonaria. Mas é da igreja evangélica. Hã? Nasceu a primeira loja maçônica do Brasil. Foi fundada em Minas pela primeira igreja batista. Meu Deus, não sabia dessa. Os presbiterianos são maçons, são envolvidos com maçonaria. Sabia? Ô Ju, seguindo essa linha de... Eu tava vendo... Assembleia de Deus. Oi? A própria Assembleia de Deus. É envolvida, né? Eu ia falar depois, mas tem muita gente lá envolvida. Minha mãe não? Seguindo essa linha aí, ele tava falando sobre a marca da besta semana passada e eu escutei, foi a melhor de todas. Ele falou assim: o diabo vai copiar a gente em tudo, então você vai ter que aceitar A marca. a marca. Vai ter que aceitar. Como você aceitou a pista, você vai ter que aceitar a marca. Ninguém vai ser enganado. Ninguém vai ser enganado. Ninguém é o que a gente tem Falou assim, batido, então né? essa marca vai ser espiritual, não vai ser chip. O chip já está ultrapassado. Ela pode até ter um símbolo físico, mas vai ser algo que vai aprisionar a alma da pessoa. Vai ser espiritual, não tem como fugir. Quem aceitou, aceitou. Gente, eu vou falar isso aqui do milênio, mas tem pessoas que não vão morrer quando Jesus vier, porque eles não têm a marca da besta. E eles vão passar por milênio. Porque quem tem a marca vai ser morto. E quem que a gente vai reinar sobre eles? Vocês já pararam para pensar? Os que não aceitaram a marca. Os que não aceitaram a marca. Sendo cristão, não. Não sendo cristão, porque se eles são cristão verdadeiro, eles têm o nome no livro da vida e vão reinar. Então é uma outra classe de gente. Mas nós já vamos falar um pouquinho disso daí, né? Se não der tempo, já coloquei sal na boca, né?
Né? Porque a marca é um fator decisivo de condenação, sim ou não? Sim. Aqui a gente vê dentro da grande Babilônia pessoas sendo tiradas dela. Por que que Deus faz isso? Irmãos, Deus está salvando gente dentro do Islã. Tem um pastor que a gente conhece, ele, o pastor Nassir, ele é paquistanês, é do Paquistão. País extremamente fechado. Não entra missionário no Paquistão, é divisa com a China. Sabe como que as pessoas começaram a se converter e o Nassir é um deles? Jesus apareceu na beira do mar para eles. Eu fiquei sabendo. E aí, tinha uma multidão de pescador lá. Todos se converteram. O Nassir dentro deles. E aí, Conversão né? raiz mesmo, é assim. Mas eu tenho um livro do Irmãos Secretos, do pastor André, e um outro Ias, não sei o nome dele, que fala da história dos muçulmanos lá. Agora, recente saiu esse livro, de como eles se convertem. Tipo, a pessoa tá lá, tem um sonho com Jesus, aparece pra ela, fala, não, eu sou Jesus. Agora, por que tem que ser desse jeito? E por que pra aquela pessoa? Então, mas por que desse jeito? Esse jeito explica o porquê dessa pessoa. Por que você acha que no Brasil não aparece essa manifestação e lá tem que ser assim? Sei lá, a gente não tem acesso, nós cristãos não tem acesso. Exatamente. Não é proibido. É proibido a pregação do evangelho. Mas não é só cristão também, qualquer um. Qualquer outra religião, né? Qualquer outra religião, é morto. Se eu chegar lá com a minha mala e eles virem a Bíblia dentro dela, eles já era, irmãos. Eu saio dali e vou desaparecer na fumaça. Entendeu? Os países de extremo, os extremistas muçulmanos são terríveis. Eu lembro que eu assisti um documentário que a gente tá assistindo ainda, né? De um missionário na Coreia, né? Coreia do Sul, né? Do norte. Ele foi preso por ser missionário, estava condenado à morte, brasileiro. E brasileiro ou americano? Americano, né? Coreia do Sul. Ah, na Coreia do Sul mesmo. E o cara foi tudo questionar, mas se você crê nesse Deus, por que ele não te salvou até agora? Por que você vai morrer? Porque ele queria te salvar. Trouxe pro guarda. É interessante, a pessoa ter a convicção do que estava pronto pra ele. Agora pode me matar. Mas nesse caso aí, a pessoa se converte porque vê Jesus, não tem nem como. Daí ela vai querer falar pra outras pessoas. Daí ela Ó, ela Ele é igualzinho a gente. Né? A gente tá prontinho pra morrer pelo evangelho. Eles são assim. Estão prontos de verdade. Né? Sabe por quê? Sabe por quê? Eles foram ensinados desde criança que eles tinham que morrer pela fé deles. As igrejas evangélicas ensinam que a gente tem que viver o melhor dessa terra. Alguém já ouviu isso ou é a primeira vez? Porque eles... Você falar de morrer por Jesus, né? Mandaram um vídeo hoje pra mim. Meu pai amado, se for daquele jeito. É igual a vida de desgraça. Nossa, como gosta. Juliana, é terrível. Né? Verdade. O cara deita no chão, assim, o cara tá amarrado com uma corrente, tem vários em cima dele. O cara tá vivo. O outro vem com uma faca aqui, corta aqui dele. Corta. Aí começa o pulmão respirando, não é ele. Meu Deus. Aí o cara arranca o coração dele, pega a faca, corta um pedaço e come o coração do cara ainda, um pedaço do coração do cara. Mas é cristão? O que estava sendo torturado era cristão? Não sei, não fala. Não, não. Ah, não Mas sei é o que só- é. Ué, vai saber, né? Bem, assim. O cara não morreu ainda, tava lá se mexendo. É alguns minutos que o cérebro tem ativação. É o que eu falei pra Michelle. O que a gente tem que entender, gente? Que o período da grande tribulação vai ser algo que vai acontecer na Terra que nunca aconteceu. Então você lê todo o sofrimento do povo no Egito. Tem um missionário chileno, Vergara, o nome dele. Ele tem um Instagram. E ele passa cenas reais de missionários sendo torturados. Você chega com aquela coisa lá, imagens fortes. Aí você entra lá, tem várias coisas de missionários. Não é esse daí que tá na Malásia, não? Ai, deve ser. Eu acho que eu sei quem é ele. Ele vem de vez em quando na igreja que o meu irmão tá. Esse gordinho aqui. Ele vem de vez em quando lá no Ele só Paraná. nesse nível, assim. Ele tá, não é na Malásia, é no... Ai, meu Deus, talvez eu lembre. Tá pra lá. Não sei. Assim,
Juliana, você não tem um chamado para pregar entre os muçulmanos? Não tive. Mas eu sei que se eu tivesse, eu iria. Porque quem tem convicção, não passa a luta com isso. Vocês estão tudo com cara de fralda cheia. Né? Eu sei que dá, né? Mas a gente tem que entender, vamos lembrar do que a gente já leu. Vai vir um cavode de Deus naquele período que a gente vai, sabe? A morte vai ser não vai ser um problema pra gente. Vai ser o ápice, a morte. É o ápice, morrer por... Em Já tá atos. garantido. Tudo que você fez de errado. Meu, já tá irmão. garantido, cara. É o Mas uma único coisa que jeito. você falou bem no começo do estudo, acho que nem tava toda essa turma ainda. A gente tem que ensinar os nossos filhos a morrer. E a gente peca muito nisso. A gente é responsável por isso, né? Só é, né? Olha, a gente pensa assim hoje, nossa, eu vou morrer, vai doer. Eu até entendo isso daí, né? Só que se você ler o livro de Atos, leiam o livro de Atos, vocês vão ver a perseguição dos cristãos, como eles eram mortos. Gente, para eles aquilo era honroso. Gente, eu tô falando de um evento que aconteceu e a gente vai viver nesse nível de proporção. A gente vai estar tão cheio de Deus, sabe, que tá sendo apedrejado lá e você tá vendo a glória de Deus ali te cobrindo, cara. Ah, Juliana, eu não vou sentir nada, não posso te garantir. Mas que você vai estar tão cheio de Deus que você vai ter convicção que acabando aquilo você vai estar com Ele por toda a eternidade. Então a morte, a tortura, o sofrimento, nada vai brecar você. Entende? Aí você ficar pensando nos meios, você vai sofrer antes da hora, relaxa. Aproveita agora, porque depois você vai curtir a dor. Amém? A gente tem que preparar o nosso coração. Eu vou insistir nisso enquanto a gente estiver nesse estudo. A nossa geração, ela está extremamente madura para esse evento. Vocês estão entendendo isso, gente? Né? Será que é só eu que vejo isso? Eu acredito que seja tipo um processo de ter um filho, né? Tanto cesárea quanto normal. Você tá ali sofrendo, mas você sabe que vai ver o rostinho, vai ter aquele amor gigante, aquela coisa surreal. E vai passar a dor, né? Então, eu acredito que seja... Jesus, ele dá o exemplo de dores de parto, né? Porque é assim mesmo, né? E aí, sabe quem que vai nascer? Vai nascer você transformado. Você vai ter as dores de parto e você mesmo vai nascer. Então fala glória a Deus. Onde que eu estava aqui? Os corpos e almas de seres humanos. Entenderam isso, irmãos? Né? Esse baixo satanismo que existe nas religiões. Né? Irmãos, tem relatos de monges budistas no Tibete que eles teleportam. Alguém já ouviu falar disso, irmãos? Já. O cara é tão encapetado que ele desaparece de um lugar e aparece no outro. Os caras andam lá sem roupa. Sabe o que tem no Tibete, irmãos? O Monte Everest. Você vai subir no Monte Everest e você vê esse tipo de cara pelado lá no meio da neve. Fica lá. E o cara não... Irmãos, dá um vento, vai cair para 16 graus aqui, a gente já não aguenta. Não é? É muito capeta, sabe? E outras religiões também. E tudo isso voltando pro eurocentrismo, né? Porque eu sou capaz, eu posso, eu me fortaleço, eu. E esquece da dependência de Deus. Exatamente. É eu no centro, né? Na verdade, eu sempre falo isso. A condenação é resultado disso, né? Por que eu falo que é fruto do amor? O amor ao pecado ou o amor a Deus? Porque o amor ao pecado é o meu prazer, é eu sendo satisfeito. Né? É eocentrismo, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? E assim, nós vamos viver momentos que não vai ser mais abrir mão do pecado, mas renunciar a coisas permitidas, né? Você está entendendo isso? A gente vai viver momentos assim, sabe? Juliano, como que vai ser a fuga? A gente vai se esconder aonde? Não faço ideia ainda. Eu só sei que vai ter. Vamos assistir bastante Largados e Pelados. Mas lá ninguém vai ficar pelado, tá? Por favor. Que a equipe que tiver comigo, não. Vocês entendem isso, né, irmãos? Né? Os irmãos entendem isso, né?
E a gente não vai estar largado também, mas a tem gente... roupa porque- pra fugir. Oi? Cá tem roupa pra fugir. O que eu sei é que quando a gente vê os relatos bíblicos sobre eventos parecidos, ou a saída do povo do Egito é um exemplo muito grande. Eles foram perseguidos, Deus protegendo, o exército de Faraó encurralou eles no Mar Vermelho, né? E Deus protegendo eles, né? Então, irmãos, aconteceu lá com o povo, vai acontecer assim em nível global. Entendeu? Só pra gente ter uma ideia de como que vai ser. Amém? Amém. O 14, eles dirão, foram-se as fortunas que tanto lhes apeteciam, todas as suas riquezas, todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganharam a vida no mar ficaram de longe, ao verem a fumaça do incêndio dela, e exclamaram: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e lamentando-se, chorando e gritando: ai, grande cidade, graças à sua riqueza nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. É aquele lance lá, irmãos. Todo o juízo que houve um clamor de Apocalipse 6. Oi? Vai ser tudo em Roma, isso? Oi? Vai acontecer tudo isso em Roma? Tudo isso em Roma. Pegar lá. O bicho vai pegar lá. Só que assim, sabe toda cidade que tem um grande estabelecimento romano? Alguma cidade que vocês conhecem tem estabelecimento de Roma? Toda cidade tem uma igreja Toda católica. cidade vai viver isso. A América Latina vai ver isso muito forte. Roma vai ser a mais que vai sofrer. Mas toda cidade, que é toda cidade no centro dela, tem uma igreja católica. Irmãos, a gente vai pro Japão, lá tem igrejas católicas. Você vai pra Austrália, tem. Você vai pra Coreia do Sul, tem. É todo lugar. Entendeu? É quase igual a congregação e a Assembleia de Deus. Tem em todo lugar, né? Então todo ambiente desse vai ser destruído. E é um ambiente de comércio, né? A Vânia que comentou semana passada, né? Da Aparecida do Norte, Isso. né? E os outros templos que não são católicos? Os grandes templos, assim. Eles não produziram na Terra um engano tão falso como a Igreja Católica. Porque ela absorveu o cristianismo e ela fez grande prostituição através disso. Mas todos esses vão ser destruídos. Falso profeta. Agora, se dentre essas religiões tiverem pessoas que não tiverem a marca da besta, eles vão passar para o milênio. Estou falando isso, mas só para você ir entendendo que tem gente que vai passar, né, irmãos? Que não vai morrer. E se nós continuar fugindo, nós vai passar também. A gente vai ser arrebatado. Essa é a ideia. Mas depois do arrebatamento não vai ter uma grande guerra? Vai ter uma grande E guerra. essas pessoas que ficam... Vão passar, então, essas que não morreram nessa guerra, elas vão passar e elas vão viver o milênio. Tem pessoa que vai viver 1000 anos. Mas o que é esse milênio? Mas nem a O Terra reinado não, de mas, Cristo. Mas a Terra não vai ser destruída pro Depois. milênio? Vai ser depois do milênio? É assim, ela tá colapsando a Terra. O milênio é que eu vou ter que adiantar um golinho. O milênio é um processo de transformação da Terra até o céu e a Terra ser uma coisa só. É que quando vem a grande tribulação, vai destruir tudo. A terra vai acabar. É. Aí quando entra o milênio, Jesus vem para reconstruir a terra. Começa Então o o processo de arrebatamento vai restauração. acontecer antes do milênio.
Isso. Se a gente estiver fugindo ou se a gente já morreu, foi arrebatado. Sim. Aí começa o milênio. A gente vai passar pela tribulação. Sim. Não pelo. Só um adianto Se Deus também. quiser, vai estar tudo já. O milênio é um período que a Terra vai produzir por si só, vai ser um período de grande bênção sobre a Terra. Então, os que ficaram aqui na Terra, que não foram arrebatados, vão viver aqui na Terra sem... É uma 1000 terra anos. sem maldade, no caso. Ou não ainda? Não, vai ter. Pessoas Mas e vão essas pecar. pessoas? Elas não vão ter o corpo chance glorificado, E né? quantos? Elas não vão ter o corpo glorificado Então, e as vão ter outras pessoas vão, que foram arrebatadas. As que foram vão. Os que já morreram e estão em Cristo, né, estão debaixo do altar ali, eles só tá a alma, o espírito deles vai voltar e vai receber um corpo glorificado. Eles vão ser os primeiros a ser transformados, e depois a gente. É Apocalipse, 1 Coríntios 15, do 51 em diante. Isso que a gente sempre lê, né? Você não vai ver o milênio. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, né? Então Quem a turma não fala, foi todo salvo mundo vai ter que morrer, mas a Bíblia fala que Mas você nem vai todos viver. morreremos, né? Tem E só que quem já morreu vai ressuscitar e já recebe o corpo glorificado, porque na Terra, para habitar na Terra tem que ter um corpo físico. Entendi. Foi uma lei estabelecida por Deus. Por isso que Jesus veio no corpo físico, entendeu? Pode perguntar pra ele. O quê? Outro pastor paralelo aqui. Não, é que nos 1000 anos. Quem ficou pro milênio? Aí essas pessoas não vão morrer, vão viver 1000 anos. Vamos voltar em Gênesis. Eu posso só encerrar isso aqui da Babilônia? Posso? Porque é dois paralelos aqui, aí eu vou cortar um estudo e vou começar o outro. Guarda só um golinho, tá? Eu já tô acabando, isso aqui é só a leitura, já quebrou tudo pra ela já. O 21. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio um ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Esse é um casamento mesmo, sabe a turma que casa dentro dessa igreja? Nunca mais vai ter esse tipo de som. O que isso indica? Isso indica que mesmo nesse ambiente Deus abençoa esse tipo de casamento. Sempre que a turma pergunta isso pra mim, eu tenho que casar de novo na igreja. Não, porque Apocalipse fala que ali tinha noivo e noiva, então Deus santifica esse relacionamento. Foram enganados. Amém? Tranquilo? Enganados pela isso aí. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Foram enganados, né? Aonde? A minha fala que todos foram enganados pelas tuas feitiçarias. É porque a sedução, a gente pensa a sedução de uma mulher seduzindo um homem. Mas a sedução na Bíblia, dependendo do texto, pode estar falando isso, mas a maior parte deles fala de você induzir a pessoa a fazer o que você quer. Um poder de convencimento. Entendeu? E isso é sedução. O espírito de Jezabel, por exemplo, tem essa habilidade. Ela seduz. Ela tem um poder de convencimento que as pessoas fazem o que ela quer. Entendeu? É nesse sentido. Por isso que é o engano em algumas traduções. Não, 24 é bem forte. Aí não pode. Nela foi encontrada sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Toda morte na terra, a culpa é dela. Juliano, por quê? Pra gente fechar isso aqui, venha comigo em Romanos. Romanos 1, 18 em diante. Eu gosto disso. Por que a ira de Deus veio sobre a face da terra? Romanos o quê, gente? Romanos 1, do 18 em diante. Já li pra tanta gente. Oi? Já li pra tanta gente. Isso daqui. É forte esse texto, Esse é o né? mais forte Aí da a, Bíblia turma, toda. aí a turma fala algumas coisas e você fala, nossa, lê Romanos 1, 18 em diante, cara. Exatamente. Né? Você vai mudar tudo que você Aí a pensa. pessoa assim,
Deus tem dó. Deus faz isso, né? Mas Deus você tem não dó, não. conhece, então. É. Olha lá. Todo mundo achou? Amém. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Irmãos, quem que oculta a verdade, suprime a verdade? Quem tem a verdade. Então tem um grupo de pessoas que faz isso. Ah, Juliano, só na igreja católica? Nela tem, mas tem outras que faz isso também. Na igreja de crente não, né? Mas tem, viu, irmão? Na minha não. O que você ia falar? Na minha Você igreja nunca viu? de crente. Na minha igreja de crente. Não, não sou de crente não, né? Na igreja em Sorocaba não, né? Graças a Deus. Então suprimir a verdade, você ter a verdade e não transmitir ela. Porque a verdade, irmão, é uma coisa que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa, ela tem a verdade, mas para não criar conflito, ela prefere um ambiente de paz. Agora, não se negocia a verdade para ter paz. O anticristo vai fazer isso. Para ter paz, ele vai negociar a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes a gente quer... eu não vou discutir, não vou... Deixa a pessoa à vontade. Você prefere a paz do que a verdade. Cuidado com isso. Né? Mas, lógico, peça para o Espírito Santo sabedoria. Senão, né? Você só vai bater, né? Dá para entender, irmãos? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que o texto está dizendo aqui, irmãos? Quando você olha para a natureza, tudo que foi criado, eu não estou falando de pedra, eu não estou falando dos prédios, não estou falando de ponte, coisa que o homem fez, mas tudo que Deus criou. Quando você vai para a praia, você olha aquilo, irmãos, não foi o homem que fez aquilo. A gente morou um tempo no Paraná, a gente que mora em metrópoles, cidades de pedra, tem muito ateu nessas regiões. Vai ter muito em Nova York, Los Angeles, né? Nas grandes metrópoles. Mas aonde a natureza é muito forte, ainda não vai ter um ateu, ele olha para aquilo, ele fala, não, isso aqui foi criado por alguém maior do que, né? Você está entendendo? Então a natureza testifica a Deus. Então quando o homem olha para a natureza, ele sabe que é alguém poderoso. Irmãos, tem traços dentro da natureza, geométricos, que assim, são exatos, precisos. Né? O DNA humano. Isso que foi descoberto agora na década de 90 para cá, né? Lá na década de 70 foi descoberto o DNA, só que de 90 para cá ele foi aberto, né? Todos os genes do homem, né? Foi mapeado, né? O gene humano, né? É uma linha de cálculo precisa. Irmãos, explosão tem todo dia, em todo lugar, tem ou não tem? E nasce alguma coisa de uma explosão? Né? Só o vazio, né? Eu sempre... teve a explosão lá na Síria agora, não foi? Foi na Síria ou na Líbia? Foi na Síria mesmo? Na Líbia. Na Líbia. Explodiu lá, né? Você viu a onda né? Você vê a onda vindo, né, irmãos? Aquilo é assustador. Irmãos, depois que tudo aquilo explodiu, nasceu uma ponte, uns 50 carros, 200 bicicletas, 4.000 pessoas. Nasceu alguma coisa daquilo? Então, a teoria do Big Bang é uma fraude. Ah, Juliano, mas quando Deus disse haja, não foi um poder explosivo da palavra de Deus? Não no sentido que a teoria do Big Bang ensina. Que uma explosão, né, trouxe, né, manifestou a criação. Você está entendendo? Então a criação criada por Deus, ela testifica a existência. E isso faz com que todo homem seja indesculpável. Em algumas traduções está inexcusável, é a mesma palavra, indesculpável. 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal, aqui onde pega, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Toda a idolatria trouxe morte, caos sobre a terra. Por isso que lá em Apocalipse fala que dentro dela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos, de todo homem morto. Toda pessoa que morre na terra em pecado vai cair na conta dela, irmãos. Não é o que o texto está dizendo? Vocês estão entendendo? E por quê? Por causa de Romanos 1. Parece que Deus continua sangue nos olhos, né, irmão? Eu não entendo isso, sabia? Não entendo o quê? O porquê que eles... eu sou meio leiga, assim, no assunto. Minha filha, manda bala, a gente tá aqui pra aprender junto. Ó, exemplo, eu até entendo em relação à mãe de Jesus. E isso desde pequenininha eu fui criada nisso, então A irmã Maria. eu respeito tudo, enfim. Mãe é mãe, né? Então eu acredito nisso. Porém, porque assim, São Judas Tadeu, santo não sei o que, a igreja mesmo onde eu ia antes, bastante, assim, uma vez por mês, é a igreja de São Judas Tadeu, que tem a missa de cura e libertação. Por que São Judas Tadeu? Você tá entendendo? Por quê? Eu não entendo. Por que aquele santo específico? Porque cada igreja... Esse Judas é provavelmente um dos irmãos de Jesus, que era irmão de Tiago. Quando você lê a carta de Judas, é uma antes de Apocalipse. Obrigado. É esse Judas. Ele fala, ele não pega e fala assim, eu que sou irmão de Jesus. Ele fala, eu que sou irmão de Tiago. Mas é o Tiago que escreve a carta de Tiago, irmão de Jesus. Tá? É esse Judas. Então, toda essa devoção, isso é muito antigo. Sabe, na época que Jesus ressuscitou, tudo aquilo, as pessoas naquela época se vestiam igual Maria, se vestiam igual os discípulos. O problema de idolatria da humanidade é muito antigo. São os discípulos que viraram os santos na Igreja Católica? Não só eles. Tem um livro, por exemplo, que é 365 santos para 365 dias. É uma pancada. Haja santo. Hoje eles têm um centro de pesquisa no Vaticano para entender por que aquela santa apareceu em tal lugar. Eles vão investigar a região, vão investigar quantos milagres teve naquele que teve naquele lugar. Até canonizar, né? Hoje tem um centro de pesquisa que é bem grande. Mas a base é os apóstolos, né? Eles começou usam com a eles, base, né? Ó, eles usam base bíblica. Vamos tornar o negócio melhor. Agora não é porque você usa a palavra que você está usando ela como verdade. Esse é o problema onde a idolatria entra. Às vezes a culpa não é nem do santo em si, é do pessoal que fica santificando. Não, o santo, a imagem ali, o que ela é? Eu não sei se eu expliquei aqui, mas eu vou explicar. Acho que eu expliquei. Explicou. Que tem um demônio por trás dela. Sim. Ela pode estar escrito lá São Pedro, São Paulo. Aquela é uma estátua que um demônio usa aquilo lá para seduzir as pessoas. Isso é um ponto. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o que as pessoas sacrificam, o que elas oferecem às imagens, elas oferecem a demônios. As pessoas que, vamos pensar em Paulo, João, Pedro, esse pessoal que a Igreja Católica canonizou, esses. Eu não estou falando da Madre Teresa de Calcutá, eu não estou falando do Papa João Paulo II, que a turma até hoje venera. Porque esses daí não caminharam com Cristo efetivamente. Sim. Porque fazer o bem não significa que você está fazendo com Deus. Sabe aquilo que eu falo? Eu posso fazer para Deus sem Deus. Entendeu? Por exemplo, a Legião da Boa Vontade é um grupo espírita. Faz muita coisa boa, faz ou não faz? Faz. Mas eles fazem com Deus? Não. Então não adianta fazer ato de bondade. A maçonaria faz muito mais que a maioria de nós. Sim ou não, gente? Sim. Então não é fazer o bem que eu estou fazendo o coração de Deus. E olha, Deus usa até o diabo para fazer o bem. Sim ou não? Sim. Ele tinha um lance para tratar com Jó, para Jó ficar melhor. Não era algo bom? Ele usou quem? Demônio. Né? Entendeu? Então é isso que às vezes a gente não consegue separar, né? Esse é um ponto. Agora, o problema da idolatria, isso é um negócio encaracrado dentro da humanidade. Né? E como isso é... Por que existe a idolatria? Porque as pessoas querem visualizar a fé delas. Toda cultura tem problema com idolatria.
talvez exista tanta barganha no meio cristão com Deus? Sem dúvida. A igreja cristã, principalmente na América do Sul, na América Latina, ela é muito forte o catolicismo. Então muito dela não é uma fé judaico-cristã, que essa seria o correta. É romano-cristã. Por isso que tem muito... Penitência, sacrifício. eu ia falar muita campanha. Sabe as campanhas? Alguém já ouviu falar de campanha? Não, nunca ouviu falar campanha de 7 dias? Não? 7 quintas-feiras. Irmãos, isso a gente tem... Eu costumo ensinar que a turma só entra na campanha porque ele não entendeu quem ele é em Deus. Se você entende que você é filho, você é herdeiro, eu não preciso fazer campanha. Eu vou buscar isso em Deus. O que eu preciso é de um sacerdote genuíno que coloque isso no meu coração. Quando eu tenho isso estabelecido em mim, essa pessoa vai me conduzir cada vez mais para perto de Deus e não para ela. Deu para entender isso, irmão? Pessoas que necessitam disso, Ju? Tem pessoas que necessitam disso? Você pode usar isso como um start, mas eu tenho que tirar a pessoa desse ambiente. Porque senão ela vai ser prisioneira ela saiu de uma idolatria e entrou em outra. Só fica na... Só ler Romanos 1, 18, 32. Deus. Mas daí você não cai na mesma história do jejum de Daniel? Porque não foi... Eu penso, tá? Não tô falando que tá certo. Você tá me ensinando. Mas eu acho que nem Naamã, que foi lá no rio, Daniel... Deus usou com eles. Tá? Penso eu. Tipo, Deus usou com Naamã. Daniel foi outra situação. Tipo, pra mim serve outra situação. Então não é que isso... então, agora Naamã... Você vai fazer aquilo e vai acontecer com você. Não, agora vamos pensar na Naamã. Mas quem profetizou? Então saiu a palavra pra ele? Esse é um ponto e o outro ponto. Alguém aqui se compara a Naamã? Se alguém aqui a gente tem que ser muito melhor que aquela praga, né? Porque a lepra na Bíblia é um castigo terrível, né? É um castigo de Deus. Principalmente no povo antigo, era um castigo de Deus. Entendeu? Deus vinha com juízo e trazia a lepra sobre a pessoa que ocultava pecados. Né? Hoje, se fosse assim, né? Por isso que a turma vacila na graça, né, meu? Porque ainda aquele período lá a pessoa ficava praguejada, mas ela tinha... Aquilo lá fazia a pessoa... A tortura do pecado fazia ela se arrepender. Dá pra entender isso, irmãos? Então assim, Naamã não tem nada a ver. Deus tratou com um ímpio. E lógico que Deus usa simbologia. Ele usa. Só que a gente tem que entender que a gente não está no período mais de simbologia. Sabe? De santinho que vai trazer alguma coisa pra mim. Né? Aí a turma faz lá a campanha As Pedras de Jacó. Gente, eu fui pregar numa igreja que tinha esse problema. Tinha a madeira santa de Jerusalém. Você faz campanha disso pra mim aqui na igreja? Não. Por causa do cara do Mundial lá. Não, então, mas e aí o jejum de Daniel, que muitos... Então, mas não é bíblico? Todo jejum é bíblico. Né? Agora eu vou começar a tratar isso como uma idolatria na minha vida, eu tenho que ter cuidado. Né? A responsabilidade é minha. Eu parei de fazer jejum de Daniel porque não é o que é. Não é o da Bíblia. Não. Esse jejum que as igrejas fazem não é o jejum de Daniel. Eu falava assim, não tem nada a ver. Tire uma coisa que você gosta. Se eu vou fazer aquele jejum que está na Bíblia. Isso aí tá certo. Entendeu? Do que ele se absteve? Tudo. Ele só comia, ele virou um coelho. É ou não é? Então. Ele só comia o que vinha da... Aí assim, eu vou tirar a Coca-Cola, porque eu tô em jejum de Daniel. Com um suco de laranja. Ele parou de tomar Coca-Cola. Então assim, Tirar um perfume. tá gravando, né? Porque a sensação que eu tenho que é um burro ensinando para um povo que não estuda. Porque, irmãos, é ler o texto. Né? Essa parte eu não vou nem poder pôr, né? Mas não é, irmãos, porque quando você lê, aquilo não é o jejum. Isso que é a verdade que você estava falando, hein? Sem dúvida. Isso não manipula o povo? Então, quando você vai fazer um jejum certo, então é você se abster de tudo Não. e... A gente falou do jejum de Daniel. Né? Do jejum de Daniel. Então ele parou de comer de tudo e ele só comia verdura e legumes. Só o que vinha da terra, né?
Basicamente, né? E não foi 21 dias, né? Ele não falou assim, vou jejuar 21 dias. Ele tá jejuando. Ele começou a orar por 21 dias, né? Levou 21 dias para vir a resposta dele. Nem é o jejum também. É assim, Mais louco, cara, que foi a guerra do Gabriel. Então. Na hora que ele falou, já tava vindo a resposta. O demônio não deixou. O principado ali impediu, Será né? que era grande? Gabriel. Porque é só Gabriel, gente. É só Gabriel. Imagina o tamanho de Gabriel. O Gabriel deve ser meio feio, né, cara? O cara tomou porrada também. Nossa. Mas devia ser bom de briga, né? Deve ser, né? Só que não é um anjo de guerra, né? Aí foi enviado um anjo do exército do Senhor. E aí acabou, né? Aí vem aqui. Então, irmãos, vocês estão entendendo? Sim. É essas confusões que tem dentro da igreja. Por que essas confusões têm sucesso? Alguém sabe me dizer? Por que esse tipo de confusão tem sucesso dentro da igreja? Porque o povo não conhece a palavra. Simples assim. E se apega naquilo. Irmãos, eu fico ofendido quando a pessoa fala: nossa, eu não acredito que você leu tudo isso na Bíblia. Na verdade, eu não acredito que a pessoa nunca leu. Sabe? Antigamente eu perguntava: quem nunca leu a Bíblia? Hoje eu não pergunto porque eu fico ofendido. Né? Porque é uma demonstração tão grande de desamor, né? Aí eu não pergunto mais. Porque... Eu só não conto quantas vezes eu já li. Não, aí é um outro problema, né? É uma outra situação, tô brincando. Mas assim, né? Você ter o hábito de ler, porque é isso que protege você da mentira. Você acha que é esse estudo que protege? Ajuda, né, irmão? Mas você lê a palavra... Pra você entender a Bíblia também, você tem que ler umas 4 vezes. Né? Então, aí, peraí. Aí tem 2 jeitos de você ler a Bíblia. Eu vou ler ela, porque eu preciso ler e preciso dela dentro de mim. E eu vou estudá-la. Entendeu? Então eu vou estudar a Bíblia. Né? Mas acho que cada vez que você lê a Bíblia, vai vir com uma coisa diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Agora tem aquele processo de estudo, que você pega livros, né? Você vai pegar outros materiais, vai buscar conteúdo histórico, Eu acho que né? não existe nada que você estude só uma vez. Não. Mas é o interesse mesmo, né? Eu penso assim, até então eu nunca fui de ler a Bíblia. Ah, mas agora comigo você Eu vai... abri a Bíblia e falava, o que Deus vai falar comigo? Eu abri a Bíblia e falava, eu não entendia nada. E não Judas se entendia. enforcou, imagina. Não entendia. Não, é de verdade. Tem aqueles Sempre negocinhos lá, quando- como é o nome de conversa? Tem umas promessas. Então, daí depois que o Eric falou, eu fui comer uma pizza na sua casa, não sei. Daí ele falou, viu, sobre o Apocalipse e tal, é muito legal, né? O Juliano tá dando um estudo, ele explica, e eu sempre fui muito curiosa para as coisas assim. Daí eu comecei a entender, comecei a ver, né, os vídeos e comecei a me interessar, interessar, Eu acho que Esse é o falta o propósito da minha interesse. Eu acho que falta o interesse das pessoas em querer saber sobre aquilo. Quando a gente tem um estudo bem bíblico, gera mais interesse pela Bíblia. Sim. E eu tô tentando passar adiante. É que é muito difícil você entender e passar. Gente, por que surgiu esse estudo de escatologia? Porque o Rafael insistiu muito. Ele insistiu, Não, tudo começou a Lavínia filmando na sua casa, escondida. Todo mundo tava... Ah, é? Aí, verdade, cara. Eu não saí da sabia disso. Ninguém pode sair. A Vânia e o Rafael na casa de alguém, né? Eu não sabia. Isso já deu start. Tem que rever isso aí, no final do Aí computador lá. o Rafael comentou, mas não fala pra ninguém. Aos podres. Daqui a pouco apareceu o Lucas, depois... É. É que eu vim aqui com muita pergunta pra ele. Bombardear pro Juliano. Não é uma perguntinha boba. Bem que não era qualquer pergunta que tava fazendo. Falei, eu tenho que ter aqui. Daqui não tá entrando na cabeça aí. Foi clareando, né? Juntos, né? Então, e o estudo de escatologia é o estudo mais difícil que tem. Vocês percebem isso? Desde o começo você tá gravando? Desde o primeiro dia ou não? Não, acho que não. Assim, a gente fez algumas gravações. O primeiro e o segundo eu tenho. Aí eu tive um problema com ele, porque daí a gente tava fazendo pelo Skype. Aí o Skype não deixava mais baixar o arquivo. Eles travaram, bloquearam isso. Aí 2 aulas a gente perdeu. Então as 4 primeiras eu vou ter que regravar e colocar elas. O restante tem tudo. Ô João, a Igreja Católica tem alguma coisa a ver com a Bíblia de seus marcos zero das cidades? Olha, esse é um outro lance, mas não é... É a base bíblica? Ó, é assim,
todo lugar que Deus te dá, você toma posse daquilo ali, você vai ter um nível de autoridade. Josué 1 fala sobre isso. E o diabo trabalha com princípios. Entendeu? Ele não vai fazer nada diferente, ele vai pegar um princípio e vai aplicar. Daí Então já é tem- mapeamento, né? É, Então tem. tem uma Na lógica. história do cristianismo, você fala assim, romano mesmo, fala muito sobre isso. Romanos? Qualquer vídeo, não, o cristianismo para romano, assim, qualquer vídeo, assim, de explicação na internet, fala muito sobre isso. Então aqui você viu o problema da idolatria. Se você continuar lendo esse capítulo 1 inteiro, você vai ver o que Deus entregou por causa da idolatria. Por negar Deus como Criador, entendeu? É esse santo que me salva, é esse que me cura, é esse que me liberta. Só Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Amém? Engraçado A que essa última igreja... coisa que eu vou falar sobre isso é quando você não sente mais culpa, foi Deus que liberou você não sentir mais culpa. Isso é importante. É quando Deus não se preocupa mais com você, ele tirou Tirou a culpa. Tirou a culpa. Quando ele tira a culpa de você, é que você. Tipo, quando Aí você ele- faz algo errado, E você... continua fazendo, e Deus sai de você, ele te liberou. Faz o que você quiser na sua vida. Isso é a ira de Deus, quando Deus se afasta. Eu falo que o maior juízo de Deus é o Espírito Santo se retirar de uma pessoa ou de um ambiente. Esse é o maior juízo de Deus. Porque quem que convence o homem do pecado da justiça? verdadeiramente, Hã? se você se arrepender verdadeiramente, Então, mas quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Mas ele só faz uma questão, tá, gente? Sim. Estamos falando de... baseado nisso. Abra comigo em Hebreus. Eu trouxe. Ele fala, ele já... Hebreus tá. Aquele aluno aplicado, sabe? Não sei se é o PDF. Hebreus 10, do 26 em diante. Isso aqui é para crente. Deixa eu guardar esse versículo. 10, 26 em diante. Gente, esse texto é importantíssimo, hein? Se continuarmos a pecar deliberadamente, é o que o Rafa estava falando. Depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Todo aquele que foi salvo um dia, começa a pecar de novo, ele se torna inimigo de Deus. Não resta mais salvação para ele. É isso que o texto está dizendo ou não? Sim. Então não tem calvinismo aqui, né? Então não tem mais. Já matou, né? É. Já matou. Marx, Hebreus Não, 10. o estudo contra o calvinismo eu dou em 15 minutos. Porque eu passei escatologia e o cara entendeu. Eu falei outro dia sobre eleição, predestinação e justificação com o Caçu e com o Davi em 15 minutos. Você lê alguns textos e fala, não existe isso daí. O cara pode pegar coisa solta, mas quando ele entra na Bíblia, acabou. Entendeu? Aqui já matou, né? Pô, os caras falam de calvinismo. Velho. Mas o jeito que ele escreve calvinismo não é... Não, na verdade é um nível de salvação dentro de você. Você é livre do pecado. O ponto é esse. Como é ser livre do pecado? Outro dia uma pessoa falou assim, não, todo homem, qualquer mulher que passar, ele vai desejar ela, ele não aguenta. Só o homem que não está livre do pecado. Né? Eu costumo falar que eu não vejo as irmãs como irmãs. Eu não vejo vocês como irmãs. Não vejo. Eu vejo como filhas. De verdade. Por isso eu chamo todo mundo de filho e filha. Irmãos, isso é uma coisa que eu sempre, trabalhei no meu coração. Eu sou muito livre a respeito disso. Agora, um pai de verdade não se deita com a filha. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então quando você é livre do pecado, você é livre. E se você acha que eu nunca fui assediado, eu estou há mais de 15 anos no ministério. Já fui, agora nesse trabalho aqui não, mas eu já fui muito assediado. Muito. Tá? E Deus nunca coloca as banguelas horríveis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É só, né? Só filé, né? Então quando você tem o seu coração guardado em Deus, não tem problema. Você é livre. Entendeu? Nesse calvinismo eu concordo.
Entendeu? Você tá sempre salvo. Por que você acha que, assim, eu tenho o meu irmão, ele desde novinho ele ia na igreja batista também. E eu tinha, acho que o que uns nessa época eu estudava testemunho de Jeová. Eu tinha acho que uns 15 anos, assim. Daí eu comecei a ir com ele na igreja batista. Daí Mais velho eu que comecei você. com ele, mais velho que eu. Ele se batizou, tudo bonitinho. Daí passou um tempo, assim, hoje ele não vai mais na igreja, hoje é bem diferente, assim. Daí eu comento com ele algumas coisas, né, daqui, e eu vejo que ele é muito, assim, duro, ele é fechado, ele não quer mais saber. Por que acontece isso, da pessoa querer... Acho que ele se envolveu com alguém da igreja, não deu certo, se separou, daí mudou de igreja e não foi mais. Será que é por isso? O que você acha? Uma ofensa. Igual a minha Mateus. tia, ela... É tão triste porque foi uma pessoa que, nossa, era tão... Ele levava pra dentro da casa da minha mãe muito assim, tipo, alegria, sabe? E hoje você vê que ele não se encontra mais. É, assim, algo vazio, sabe? Depois você lê Mateus 18, do 10 em diante. E aí do 15 vai falar da ofensa. Ah, que manda pra ela antes, ó. Qual que é? É inevitável que a gente sofra ofensa, mas ai daqueles por quem vem a ofensa. Mateus o quê? Mateus 18, pode ler do 10 em diante, do 10 até o 20, do versículo 10 até o 20. Fala sobre isso, se você não entender, depois a gente conversa melhor. Então a ofensa é inevitável. Jesus fala que aquele que ofende alguém era melhor que ele pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se lançasse no mar. Entendeu? Era melhor. Então a ofensa é inevitável. É inevitável que alguém ofenda você num ambiente onde tem pessoas. Entendeu? Só que é uma decisão minha se eu vou permanecer ofendido ou não. Entendeu? Então o seu irmão, no caso, decidiu permanecer ofendido. É uma decisão, não tem como, né, tirar isso da pessoa. Só que aí a pessoa vai se afastando, começa a se acostumar com o ambiente sem Deus, né? Esse é um perigo. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso. De você se acostumar a não procurar mais, né? Sim. É, a mesma coisa que eu falo sobre a cura, né? A pastora Thalita que sempre fala sobre isso. Você decidir ser curado. Porque muitas vezes a pessoa, estou esperando uma cura de Deus, estou esperando uma cura de Deus. E se você não decidir que você vai ser curado, você não vai ser curado também. Então, você decidir que aquilo vai... Posicionamento, né? Posicionamento na sua vida. É. Sim. O ser cristão é muito de posicionamento, É. eu acredito. Não é só o trabalho que o Espírito Santo vai ser, é decidir que você vai caminhar. Sim. Porque não é fácil. Fortalecer a vontade é um dos princípios que a gente tem que ter, né? Olha aqui, terminando aqui. O 28, ó. Eu tô no 10 ainda, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Gente, vocês estão vendo esse texto aqui? Você acha que isso aqui é suave? É pauleira, né, gente? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está na sua Bíblia isso, irmão? Sim. Amém? Então só tá aqui. Depois você lê o resto. Deu para entender? Então isso é coisa que acontece com o crente. Volta atrás. Né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que a gente sempre tem que guardar o nosso coração de ofensa, seja o que for. E aí chega uma hora que é o que o Rafa falou. Sabe? A pessoa se acostuma. O que Deus tem que fazer? Larga. Tira o freio, solta na ribanceira. Já era. Mas quem não tem como trazer tem essa o pessoa nome de escrito volta? no livro da vida, não é apagado, né? É assim. Eu vou lhe falar aqui. Tá com medo do quê? Ai, Não, não comendo nada. Ó Hebreus 6. Ó mais um. Vamos ver Hebreus 6. 6 do 4 em diante. minha pergunta sem saber. É a Bíblia que diz, tá, irmãos? Tá? Não é o Juliano. Vocês estão entendendo isso, né? Eu só tô lendo em voz alta, tá? Já leu isso. Já. Mas não custa ler de novo. É que tá tudo marcado aqui. Hebreus 6, do 4 em diante. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. O que está escrito agora? É impossível. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Irmãos, tá bom até aqui, né? Nossa, é muito triste isso. Tá respondido? Tá. É muito triste. Agora sim. A cabecinha pequena é muito fraquinha. Agora o que eu tenho que fazer, Juliana? Eu vou desistir da pessoa? Não. Vamos entrar em oração. Eu sempre falo isso. Entre em oração, porque o segredo é o coração. Está preparado para receber a palavra. Então a gente tem que orar. Porque a gente não sabe qual ponto chegou para Deus falar, já era. Né? Até vir o pecado de morte. Que uma hora vai vir o pecado da morte. A Bíblia fala sobre o pecado da morte. Qual que é o pecado da morte? É o pecado que leva a pessoa a morrer. A pessoa tinha que viver mais 20 anos, ela morre antes. Esse é um dos motivos pelo qual a pessoa morre. Tem vários. Só o fato da gente ter nascido, a gente está sujeito à morte. Ponto. Agora eu posso morrer quando cumpre o meu tempo de propósito. Né? Eu cumpri o meu tempo na terra, eu vou morrer. E aí tem outros motivos. Um deles é um pecado que me leva à morte. Entendeu? Só que com o crente é pior, né? Porque ele torna-se iniquidade na vida dele, aquilo acelera a morte na vida dele. Tomar ceia indignamente traz morte. Está escrito em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Tá lá. Amém, irmãos? Amém. A gente quer, né, que tudo fique bonito e cheio de flores. Assim. Né? Então, ler a Bíblia com mais profundidade faz isso com a gente. Posicionar. Posiciona, é a palavra que a Vânia falou, posiciona. Não tem outro lance. Mas não é fácil não, né? Eu sei porque, né? Eu tenho até familiar que é devoto de São Judas Tadeu, né? Que era líder de jovens da igreja evangélica. Então a gente vive esses conflitos, né? E vamos trabalhando, vamos orando. Mas, Ju, assim, eu vejo... Eu não sou uma pessoa muito piedosa. Jura? Não tem a ver com o seu temperamento. Só que, por exemplo, assim, pô, a pessoa teve a mesma coisa que eu, teve o mesmo ensinamento que eu, foi e tal. Fica aí zoando o plantão. E decidiu que eu não quero isso, que eu não consigo ter dó. É uma escolha da pessoa. Eu entendo sua posição. Só que você entende também que não é a posição de Deus, né? Porque Deus, ele quer resgatar. Em uma das cartas a Timóteo, o apóstolo Paulo fala que é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Aí eu pergunto pra você, todos vão ser salvos? Então tem alguma coisa que Deus quer que não acontece? Aí entra o livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio, libera os atos, né, a palavra. Mas a gente, como cristão, eu entendo que a gente não tem mais livre-arbítrio. Sim, a pessoa posicionada, não. E quando você toma um posicionamento real, não tem mais livre-arbítrio, é só o propósito de Deus. Né? O que é o propósito de Deus não é o meu propósito, é o propósito dele. Né? É algo maior do que... irmãos, é algo maior do que o que eu tenho de propósito para minha casa, para minha vida com a minha esposa. O propósito de Deus não tem nada a ver com isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu tenho que desenhar diferente. Vocês estão com a cara de que não entenderam. Existe o propósito de Deus, não existe? E não tem o propósito seu, sabe, os 12 dias para você ter todas as coisas gostosas que você quer? Logo para entender isso daí? Melhor vida financeira, a esposa levantadinha, né? Essas coisas, né? Eu já vi. Aí eu queria que a minha esposa rejuvenescesse. É um absurdo, né? Você acha que Deus cabe na mente de Deus? Esse tipo de coisa. A própria gravidade vai derrubar, irmãos. Dá pra entender, irmão? Nada, né? Nada contra. Tem situação que precisa, né? Mas eu tô falando assim de... né? Coloca como propósito de vida. A gente precisa alinhar. Isso que a Vânia falou, não tenho mais livre-arbítrio. É alinhar, não é mais o meu propósito, é o propósito de Deus só. E o propósito de Deus não é o meu propósito. O meu propósito tem que ser o propósito de Deus. É onde eu sou livre do livre-arbítrio. Fora isso, você ainda não está tão livre assim. Dá para entender?
É uma briga que todos nós vivemos. Eu não estou falando que eu não tenho meus conflitos, né? Eu tenho, mas eu tenho a Susan, né? Que não, em nome de Jesus, né? Vamos estar orando aí, né? Deus, acalma ele. Vocês pensam que é fácil, irmão, né? Eu venho pregar aqui, mas já tive uma sessão de descarrego, né? Porque é tanta coisa que acontece, né? Já tive meus chiliques, né? Não é fácil pra ninguém, eu não tô falando que é fácil. Mas eu tô falando que é possível, né? A gente, né, se superar. Irmãos, a grande Babilônia tá tranquilo que eu já não vou conseguir nem entrar no milênio. 9h17. Não vai embora hoje. Vocês entendem isso? Isso tudo foi só... Qual que é o capítulo mesmo? Qual deles? De agora? É Hebreus... Não, porque a gente vai agora pra terminar. 18, né? 18. Mas eu terminei ele, né? Ah, a gente já leu, já. Já leu, né? Acabou ele, né? Não, é assim. Verdade. Aí do 19 em diante entra no milênio. Quando eu tava mexendo no estudo de novo, falei, o capítulo 18 isso aí é em 5 minutos. Inocente. Mas isso é o ambiente presencial faz isso, né? Eu já me enrolo sozinho, né? Eu vou lembrando das coisas. Com gente perguntando então, e eu gosto, né? Eu gosto. Aí não tem jeito, né? Eu ainda não fiz com vocês, mas eu costumo fazer assim. Você tem alguma dúvida entre Gênesis e Apocalipse? Vamos tirar antes de começar o estudo? Aí, irmãos, aí não começa, mas é divertido, hein? De vez em quando eu vou fazer isso, só pra você tirar. Sabe aquelas curiosidades cabeludas suas? O problema é que durante o estudo a gente vai lembrando, a gente vai querendo. Mas vai anotando, faz o seguinte, traz um papelzinho e anota tudo. Não, mas é bom perguntar assim. Porque aí já, né? A Jéssica falou um negócio sobre o coração endurecido, e no Velho Testamento fala-se muito disso. Deus endureceu o coração, Deus endureceu. Isso me ficou na minha cabeça. Mas por que Deus endureceu o coração? Por quê? Porque assim... Você quer saber? Pode falar. Gente, não... Oi? Não, assim, é que não, às vezes já tem uma ideia, né? Algumas pessoas específicas, Deus endureceu o coração. Mas eu sempre penso assim, o que me faz diferente de uma pessoa que nasceu no Paquistão? Suas atitudes. Não, assim, de uma pessoa que nasceu no Paquistão. Ah, tá. Porque assim... Paquistão, nossa. Paquistão, Eu vou só encerrar aqui. O estudo de hoje está encerrado. Deus abençoe.